O poder transformador da graça será uma das maravilhas divinas que celebraremos para sempre quando a eternidade for nosso lar definitivo. Hoje, no dia 29 de agosto, permita que eu leia o devocional para o dia de hoje. A Bíblia não é uma coleção de histórias sobre heróis humanos. A Bíblia é a história do herói redentor que transforma pessoas fracas e comuns pelo seu poderoso poder de graça. Pense comigo sobre os personagens que passam pelas páginas das Escrituras. Moisés. Moisés não era um líder nato. Ele implorou a Deus que mandasse outra pessoa ao Egito, mas pela graça transformadora não havia nenhum profeta em Israel como ele. Josué. Josué temia morrer ao fazer o que Deus o chamou a fazer. Porém, pelo divino poder, ele conduziu os israelitas à terra prometida. Gideão. Gideão estava convencido de que Deus tinha o endereço errado, de que ele não pretendia de fato chamar Gideão para liderar o exército de Israel contra os midianitas. Mas quando Gideão fez isso, ele testemunhou o incrível poder do Deus que o chamou. Sansão. Sansão abandonou sua vocação pelo amor de uma mulher mentirosa, mas ele derrubou o templo de Dagom pelo poder de Deus. Davi. Davi era o filho de Jessé, com menor chance de subir ao trono de Israel, mas a graça de Deus lhe deu uma coragem, ou lhe deu um coração de coragem. Elias. Elias, quando deixado em si mesmo, no momento de desânimo, pediu a Deus para tirar sua vida. No entanto, ele fez grandes coisas pelo poder de Deus. Pedro. Pedro estava com tanto medo que negou que conhecia Jesus, mas ele foi o homem que se colocou diante do sinédrio e disse essencialmente: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em Atos, no capítulo 4, versículos 19 e 20. Paulo foi o apóstolo mais improvável. Ele tinha um ódio assassino pelos seguidores de Jesus, mas pela graça ele se tornou o mais eloquente pregador do Evangelho. A Bíblia não celebra o espírito de aço de um grupo de personagens heróicos. A Bíblia colocou antes de nós pessoas semelhantes a nós. Eles eram fracos e medrosos. Eles eram desleais e facilmente enganáveis. Eles duvidavam de Deus tanto quanto confiavam nele. Em alguns momentos, eles seguiam a Deus, em outros, eles seguiam seus próprios caminhos. Esses não nasceram como heróis. Esses não eram indivíduos dignos de celebração. Contudo, todos eles realizaram grandes coisas, as quais foram essenciais para o avanço do propósito de Deus. O que fez a diferença? Você pode responder esta questão com apenas uma palavra. Você sabe qual é essa palavra? Graça. A graça que transformou os seus corações, que lhes deu desejos, poder e sabedoria para fazer aquilo que eles não conseguiriam realizar sozinhos. Graça significa que quando Deus o chama, ele o acompanha, suprindo-o com o que você necessita para realizar a tarefa. Eles não nasceram assim. Na verdade, eles foram transformados. Louvado seja Deus! O autor nos faz meditar no dia de hoje sobre pessoas comuns que fazem feitos grandiosos não por si, mas pelo poder de Deus. E quando eu penso sobre pessoas comuns, não tem como a gente não voltar os olhos para nós mesmos, né? E pensarmos, nossa, somos imperfeitos, somos falhos, cometemos erros, assim como dizia o apóstolo Paulo,
o bem que eu quero fazer, esse não faço. Assim somos nós, assim sou eu. E quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós nos deparamos com a realidade de que Deus não procura, Ele não busca pessoas perfeitas. Deus busca pessoas normais, pessoas comuns, como eu e você, e transforma os seus corações. Faz feitos extraordinários nas nossas vidas e através das nossas vidas. É isso que Ele busca. Ele busca a mim e você para nos transformar para aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Que seja uma mensagem de encorajamento para a sua vida, assim como foi para a minha. Encorajamento e que você possa descansar, entendendo que Deus, Ele já fez o que de maior e mais importante poderia ser feito, que foi se entregar naquela cruz por nós. Ele já pagou os preços, ou o preço, pelo meu e pelos teus pecados. Já conquistou a liberdade que há nele. Isso é graça, isso é graça. Favor imerecido é o que Ele fez por nós. E Ele busca os nossos corações imperfeitos para fazer coisas extraordinárias. Louvado seja Deus. Que você possa meditar nessa palavra, neste devocional de hoje do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã e que Deus abençoe grandemente o seu dia.